Questão de número 7. O que ele fala pra gente, galera? Dois balões de oxigênio de mesma capacidade e vazão constante possuem dispositivos que controlam essa vazão, de modo que, quando acionados, esvaziam totalmente os balões A e B em, respectivamente, 3 e 2 horas. Então, o balão A, ele esvazia aqui em 3 horas, e o balão B, ele esvazia aqui em 2 horas, tá? Estando ambos completamente cheios e abrindo-se simultaneamente os dois dispositivos em exatos T minutos, depois dessa abertura, a quantidade de oxigênio do balão B corresponderá a 60% da quantidade de oxigênio do balão A. Então, o oxigênio do balão B corresponderá a 60% do oxigênio do balão A, tá? Nessa condição, o valor de T em minutos será igual a, ou seja, em qual tempo acontece isso. Nesse tipo de questão, galera, eu sempre gosto de fazer como função, tá? Porque é muito mais simples. Eu sempre gosto, como eles têm a mesma capacidade, de botar um valor, um número, que é mais fácil, né? Como é a mesma capacidade, eu posso fazer isso, porque não vai mudar a conta. Bom, eu vejo que esvazia 3 horas e que esvazia 2 horas. Então eu penso em botar um número que é tanto divisível por 3 e por 2. Então eu vou dizer que todos os balões têm uma capacidade aqui de 300 litros, tá? 300 litros, beleza? Show de bola. O que significa, se esse cara aqui esvazia em 3 horas, ele perde 100 litros por hora. E esse cara aqui esvazia em 2, ele perde 150 litros por hora. Então, como é que vai ficar a função de B? A função de B. A função de B vai ficar a capacidade inicial de 300 menos 150 vezes T. Por quê? Porque quando T for 2, esse valor aqui da função de B, que é o valor do oxigênio, o valor da quantidade de oxigênio do balão, ele vai ser zero. Porque depois de 2 horas, ó, vai ficar menos 150 vezes 2 dá menos 300. 300 com menos 300 vai dar zero. Ou seja, o F de 2, que é o valor de Y quando x é 2, ou seja, o valor da quantidade de oxigênio quando o tempo é 2 horas, né, é zero, tá? Perfeito. E a função de A vai ficar da seguinte forma. A função de A vai ficar a capacidade inicial de 300 menos, agora é menos 100T, porque o A ele perde 100 litros por hora, percebe? Se ele esvazia 300 litros em 3 horas, ele perde 100 litros por hora. Ou seja, se eu substituir o T por 3, isso aqui vai zerar. Ou seja, o F de 3 é zero. Ou seja, o valor de Y, o valor da quantidade de oxigênio, quando o meu tempo é igual a 3 horas, é zero. Exatamente o que a questão falou pra gente. E aí ele falou que o oxigênio de B, que é correspondente aqui ao F de B que eu botei, né? É igual a 0,6 do O de A, que é correspondente aqui do F de A que eu botei. Então eu posso dizer o seguinte, o F de B é de 300 menos 150T. Isso é igual a 0,6, o O de A é isso aqui. Então vai ser 300 menos 100 vezes T. Perfeito. 300 menos 150T, isso é igual a 0,6 vezes 300, vai a mesma coisa que 6 vezes 30. Vai dar 180. 180. 0,6 menos 100, isso aqui vai dar menos 60. Menos 60T. Perfeito. Agora, galera, esse 150 que está subtraindo, ele vai para o outro lado somando. E esse 180 que está somando, vem para o outro lado subtraindo. Então vai ficar da seguinte forma. 300 menos 180, isso é igual a menos 60T mais 150T. Isso aqui vai dar 120, né? 120, 300 menos 180. Isso aqui vai dar 90, né? 90T. Perfeito, 90T. É 150 menos 60, né? Então, o T, galera, a gente vai achar 120 dividido por 90, que é a mesma coisa de 12 dividido por 9, tá? Isso aqui, galera, 12 dividido por 9, vai ser aproximadamente ali, ó, a gente botar 1 aqui, vai sobrar 3. Beleza. Aí você desce agora o 3, né? Desce o 3. E aí vai dar 27, vai sobrar 3 de novo. Aí bota o 0, aí desce o 3. Aí vai ficar assim isso. Vai ficar essa dízima periódica. Vai dar 1,333333333. Ele perguntou em quantos minutos isso acontece. Bom, 1 aqui significa 1 hora, certo? Que a gente calculou o tempo aqui em hora. Então, 1,333 significa 1 hora,3333, né? Então, 1 hora corresponde a 60 minutos. Eu quero saber quantos que 0,3 minutos, 0,3 horas corresponde a minutos, aproximadamente. Veja bem, para você calcular isso, você vai calcular 0,3 de 1 hora. Então, é 0,3 de 60 minutos. Então, é só você multiplicar. Você vai achar que isso aqui é aproximadamente 18 minutos. Só que como não é 0,3, é 0,333333333, eu vou arredondar isso aqui para 20. Então, isso é aproximadamente 20 minutos. Então, ele ficou 60 minutos mais 20 minutos, ou seja, 80 minutos. E então, isso aconteceu, né? O oxigênio de B ser 60% do oxigênio de A aconteceu, em média, no tempo igual a
80 minutos. Percebe que fica muito mais simples quando você bota um valor? Eu poderia ter trabalhado com Q ali, por exemplo, sendo a quantidade de oxigênio inicialmente no balão? Poderia, seria Q em A, seria Q em B. Só que, cara, seria necessário, entende? É uma coisa desnecessária, ia cortar no final, então, ó, tanto faz. Eu prefiro trabalhar com um número que é mais visível. Tudo bem? Até para você também descobrir o coeficiente angular, né? É mais fácil você saber quanto varia, porque o coeficiente angular nada mais nada menos que o coeficiente de variação. Tanto que quando você, enfim, quando você deriva uma função, você acha exatamente o coeficiente angular, né? Perfeito. Vamos para a próxima questão, então.